Tudo bem. O cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio para o mês subsequente o clima da região possui as seguintes peculiaridades: a variação do nível de chuvas, pluviosidade, nesses meses não for superior a 50 milímetros. A temperatura mínima nesses meses for superior a 15 graus centígrados. Ocorrer, nesse período, um leve aumento não superior a 5 graus Celsius na temperatura máxima. Um floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em uma região, fez uma consulta a um meteorologista que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes nessa região. Com base nas informações do gráfico, o floricultor verificou que poderia plantar essa flor rara. O mês escolhido para o plantio foi A. Janeiro, B. Fevereiro, C. Agosto, D. Novembro, E. Dezembro. Em primeiro lugar, vamos aqui analisar o gráfico. Esse gráfico, sob o aspecto interpretativo, é um pouco complexo. Vamos aqui verificar. Eu tenho aqui o eixo chamado eixo do X ou eixo horizontal. Nele estão os meses: maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Agora, observando, nós vemos que não começa de janeiro, ele começa de maio e vai até dezembro. E, além disso, esse dezembro aqui, ele se refere a 2012, ou seja, vai de maio de 2012, que é isso daqui, até dezembro de 2012, que é justamente isso aqui, ó. Até aqui, perfeito? Isso é tudo 2012. E depois ele começa de janeiro até maio, perfeito? Como vocês observam, aqui já é 2013, né? Ó. Em 2013 nós temos 5 meses, e em 2012, 8 meses, perfeito? Então, como vocês observam, o mês maio ele é repetido, ele está aqui e está aqui. Bem, essa foi a análise, né, do eixo horizontal, o eixo do X, o eixo das abscissas. Vamos aqui agora a análise do eixo vertical, que é justamente o eixo das ordenadas, perfeito? No eixo das ordenadas, como vocês observam, nós temos aqui que verificar as alturas para determinar exatamente, né, cada ponto que a gente tenha interesse. Observe bem que nós temos nesse eixo uma curiosidade. Nós temos eixo das ordenadas do lado esquerdo, que nós temos as pluviosidades, né? E essas pluviosidades, elas são de 0 até 250 em milímetros. E temos também, veja bem, outro eixo vertical, que é o chamado eixo vertical secundário, que é este daqui. Nele nós temos as temperaturas, perfeito? Em graus Celsius, popularmente chamado graus centígrados, perfeito? Bem, e essa temperatura vai de 0 até 35 graus Celsius. Bem, como analisar isso? Em primeiro lugar, a legenda vai ser muito importante. Observe bem aqui, olha. Nós temos a legenda de pluviosidade, de temperatura máxima, né, que é a primeira, e de temperatura mínima, que é a segunda. Observe bem, a pluviosidade é este daqui, esse cinza aqui. Então, seriam esses daqui, olha. Cinza, né, esse cinza aqui, isso é pluviosidade. Então, vamos como verificar, ó. Aqui no mês de outubro, né, se eu for bem aqui, dar uma vertical até o final, se eu quiser saber a pluviosidade, eu tenho que traçar aqui esse em linha reta até aqui, que formaria um ângulo de 90 graus, né? E verificar que está entre 50 e 100. Provavelmente está na metade, seria 75, que é a metade de 50 e 100. Então nós temos ainda a temperatura máxima, que seria esse daqui, olha, a temperatura máxima. A temperatura máxima, você bem, é uma linha cheia com o quadrado dentro dela assim um pouco invertido. Então seria esse daqui, olha, a temperatura máxima. Mas a temperatura máxima você vai verificar é nesse eixo aqui, que é o eixo das temperaturas, olha aqui. Então, se eu quiser saber essa temperatura bem aqui, o que é que eu faço? Eu venho bem aqui no mês de março, vou até aqui, né? Aí eu sei que é do mês de março, aí vou para cá, olha. A partir daqui eu descubro que ela é entre 25 e 30 graus Celsius, ou corretamente, não é, como se diz, não é grau centígrado. Então seria talvez, vamos supor, 27,5 graus Celsius, perfeito? E, além disso, nós temos a última, que é essa temperatura mínima. A temperatura mínima é também um quadrado um pouco invertido, né? Com linha tracejada, que seria esse aqui, ó, linha tracejada com esse quadradozinho. Se eu quiser saber esta temperatura aqui específica, eu vou aqui, aí eu sei que é de abril, olha, e levo para cá uma paralela ao eixo horizontal, né?
Aqui seria um ângulo de 90 graus. Está entre 15 e 20 graus. Talvez seja 18 graus Celsius, perfeito? Posto esta explicação, fica mais fácil o entendimento da questão. Como vocês observam, a análise é bastante interessante desse gráfico, né? E até certo ponto complexa. Vamos então para essa análise da questão. Bem, a partir disso, eu fiz o seguinte, olha. Eu repeti aqui o enunciado, né, para que a gente fixe bem, olha. O cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio, ou seja, do mês em que eu plantei, até o mês subsequente, o clima da região possui as seguintes peculiaridades. A variação do nível de chuvas, pluviosidade, nesses meses não for superior a 50 milímetros, a temperatura mínima nesses meses for superior a 15 graus Celsius, ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus Celsius na temperatura máxima. Então, veja bem, aqui seria temperatura mínima, aqui seria temperatura máxima e aqui seria pluviosidade. Eu repeti o gráfico aqui. Então vamos ver. Como ele disse aqui, meses de janeiro, fevereiro, agosto, novembro, dezembro, nós vamos analisar apenas esses 5 meses, né? Então, por exemplo, o mês de janeiro, onde é que ele estaria? Tá aqui, mês de janeiro. Então seria aqui. Observe bem aqui. De janeiro para fevereiro, eu pego um mês do plantio até o mês subsequente. Então a gente vai analisar os 2 meses aqui, janeiro e fevereiro. De janeiro para fevereiro, a variação da pluviosidade for inferior a 50 milímetros, né? Então, quanto é a pluviosidade? Olha, a pluviosidade ela estaria aqui nesse eixo vertical. Então, de janeiro para fevereiro, essa pluviosidade aqui, ela está bem aqui, né? Ó. E essa outra aqui, que é a de fevereiro, está aqui. Como você observa, está entre 100 e 150. Ora, se de 100 a 150 já é uma variação de 50, porque 150 vencido a 50, e ela é muito menor aqui, porque está uma faixa desse intervalo, então significa que ela é inferior a 50 milímetros. Então isso aqui é verdadeiro, perfeito? Em janeiro e fevereiro, a temperatura mínima foi superior a 15 graus centígrados, conforme está dito aqui. Olha, a temperatura mínima é esse daqui, né? Esse tracejadozinho aqui. Então a temperatura mínima aqui de janeiro foi, talvez ficou em 20, perto de 20 graus Celsius, né? Já no outro mês de fevereiro, que é essa, a gente indo para cá, opa, ela ficou entre 15 e 20, então ela foi superior a 15, perfeito nos dois, então isso é verdadeiro. E em janeiro e fevereiro, a temperatura máxima teve um leve aumento não superior a 5 graus centígrados. Vamos ver, em janeiro e fevereiro, a temperatura máxima. Em janeiro, a temperatura máxima vai ser justamente daqui, né? Desse cheio aqui. Então, janeiro vem para cá, seria aqui. Até aqui, né? E aqui é em fevereiro, perfeito? Teve um leve aumento não superior a 5 graus centígrados. Olha, é muito difícil até verificar aqui, mas realmente aqui talvez não foi superior a 5 graus. Não, por quê? Porque daqui até aqui, 30 menos 25 dá 5. Então isso aqui não foi superior, porque é uma subfaixa entre 25 e 30. Realmente não foi superior a 5 graus centígrados. Então isso é verdadeiro. Então você observa, tudo isso aqui é verdadeiro. Então essa opção já é a correta. Eu quero dizer o seguinte, que a gente vai continuar a resolver a questão, mas a gente vai continuar resolvendo até por passo. Se a gente encontrar numa determinada opção já uma coisa errada, a gente já pula para outra, perfeito? Então vamos lá, ó. Fevereiro, de fevereiro a março. Então, fevereiro onde é que está? Está aqui, fevereiro, ó, é esse daqui. Né? Então, de fevereiro a março, a temperatura máxima diminuiu. Então, só você verificar isso aqui, que a temperatura máxima é exatamente esse aqui, cheinho, né? Ó, esse cheinho aqui. Então, de fevereiro a março, como a gente vai observar, que seriam esses dois aqui. Olha, a temperatura máxima, que ela é tirada justamente é esse aqui de cima, né? Ó, de fevereiro essa temperatura aqui e março essa temperatura aqui. Então ela diminuiu, deveria ter tido um leve aumento na superior a 5 graus centígrados. Então essa opção aqui, como deu uma falsidade, a opção já é falsa, né? Perfeito? Agosto. Agosto a gente vai verificar, já estaria onde? Agosto já estaria aqui, ó. Então a gente já verifica esses 2 meses, agosto e setembro. Perfeito? Então seria esse mesmo, agosto e setembro. Então é o seguinte, de agosto a setembro a variação da pluviosidade foi maior do que 50 mililitros, o que não pode ocorrer. Então já é falso. Vocês verificam isso aqui no gráfico, da pluviosidade aqui do lado esquerdo, né? Olha, que agosto vai ser a pluviosidade mais ou menos por aqui, e em setembro vai ser aqui, ó. Vamos supor que foi menos de 50 até 150 já é muito maior do que 5 graus
Celsius, né? E a próxima opção? A próxima opção nós temos novembro, de novembro a dezembro. Então nós temos aqui novembro a dezembro, seria esse daqui. A temperatura máxima diminuiu. Deveria ter acontecido um leve aumento, não superior a 5 graus centígrados. A temperatura máxima diminuiu de novembro a dezembro. Ó. Novembro a dezembro. Daqui novembro, temperatura máxima é aqui. Não é? Temperatura máxima diminuiu, deveria ter tido. E a próxima nós teríamos dezembro. De dezembro a janeiro, a variação da pluviosidade foi maior do que 50 milímetros, o que não poderia acontecer. Vocês observam isso aí no gráfico. Então, nossa resposta seria o item da opção resposta A, que seria justamente essa aqui, janeiro. Obrigado pela atenção.